Com a guerra na Ucrânia chegando ao fim do quarto ano, a Rússia provavelmente esperava que os aliados da Ucrânia já estivessem cansados e desistissem do país. Certamente a Ucrânia seria vista como uma causa perdida, uma nação que se tornou um desperdício de tempo e dinheiro que os aliados não podem mais se dar ao luxo de apoiar. Isso não aconteceu. Os parceiros europeus da Ucrânia estão ajudando mais do que nunca, especialmente no apoio ao desenvolvimento de armas para derrotar a Rússia. E a Alemanha acabou de ajudar de forma massiva, com uma única ação. A Alemanha frustrou os planos de guerra de Vladimir Putin ao prometer à Ucrânia mais armas de longo alcance, que o país realmente precisa. Segundo o Kiev Post, o chanceler alemão Friedrich Merz fez esses comentários em coletiva em 19 de novembro. Merz se reuniu com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em Berlim. Juntos, os dois abordaram como Alemanha e Suécia vão cooperar no futuro. As verdadeiras manchetes surgiram quando Merz mudou o foco da cooperação para como a Alemanha ajudará a Ucrânia em ataques de longo alcance no futuro. Merz revelou que a Alemanha tem cooperado com a Ucrânia nos últimos meses no que o chanceler alemão chama de fogo de longo alcance, acrescentando: "Estamos fazendo tudo o que podemos para equipar o exército ucraniano." Merz não deu mais detalhes, preferindo manter em sigilo o que a Alemanha faz ou fornece à Ucrânia. Ele disse que não daria mais detalhes, afirmando: "Concordamos em não falar mais publicamente sobre isso." Merz disse que a Alemanha e a Ucrânia preferem manter certa ambiguidade com a Rússia, o que faz sentido. Quanto menos a Rússia souber das ações da Alemanha e Ucrânia, menos poderá se preparar para futuros ataques de longo alcance. Merz destacou outras formas de apoio da Alemanha à Ucrânia, principalmente na manutenção e reparo da infraestrutura de energia, alvo de ataques russos nos últimos meses. Segundo Merz, a Rússia ataca a infraestrutura de energia ucraniana de forma implacável e deliberada. A Alemanha doou mais 60 milhões de euros ao Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia, elevando o total para 450 milhões de euros para garantir energia durante o inverno. E Merz está certo. Aumentar o fundo de apoio à energia da Ucrânia para 450 milhões de euros, cerca de 518 milhões de dólares, deve ajudar a restaurar a infraestrutura afetada pelos ataques russos. O Kiev Independent relata que ataques russos destruíram quase 70% da geração de eletricidade da Ucrânia. Putin deve esperar esse número crescer antes do inverno. Qualquer ajuda financeira da Alemanha ajudará a Ucrânia a enfrentar um inverno difícil. Merz ressaltou que a Alemanha oferece ajuda militar de outras formas. "Vamos aumentar o apoio financeiro ao exército ucraniano em mais 3 bilhões de euros no próximo ano. Fazemos isso não só para ajudar a Ucrânia, mas também pela nossa segurança", afirmou Merz na coletiva. Isso não é novidade. Em 4 de novembro, a Reuters noticiou que a Alemanha pretende elevar a ajuda à Ucrânia para esse valor em 2026. Essa ajuda se soma aos 85 bilhões de euros já reservados pela Alemanha para a Ucrânia, totalizando 115 bilhões de euros, cerca de 132 bilhões de dólares. Merz não trouxe novidade, mas ao tornar pública a declaração sobre a ajuda militar, confirma que o dinheiro extra irá para a Ucrânia. Com uma condição: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisa fazer mais para combater a corrupção no campo ucraniano. Em troca, esperamos que a Ucrânia continue sendo um parceiro confiável e de confiança. "Uma repressão rigorosa à corrupção na Ucrânia é essencial", disse Merz. De forma quase direta, afirmou que a Ucrânia deve manter o caminho certo para seguir recebendo o apoio atual da Alemanha. Já disse isso ao presidente 2 vezes. Uma pessoalmente e outra em uma conversa telefônica nos últimos dias. Tudo isso ainda é pré-requisito para avanços futuros, inclusive rumo à adesão à União Europeia. Há um bom motivo para Merz ter acrescentado essa ressalva ao seu discurso, já que a Ucrânia tem estado envolvida em uma polêmica de corrupção nos últimos meses. O The Guardian publicou um relatório básico em 19 de novembro. O escândalo de corrupção na Ucrânia começou quando revelaram que pessoas do governo receberam propinas de até 15% da Energoatom, empresa de energia nuclear. A empresa opera 3 usinas nucleares na Ucrânia, que produzem metade da eletricidade do país. Segundo as investigações, cerca de 100 milhões de dólares foram gastos em propinas. E tudo isso tem o cheiro do tipo de corrupção que é tão frequentemente visto na indústria russa.
Para piorar, o organizador do esquema é Timur Mendish, velho amigo e sócio de Zelensky. O presidente da Ucrânia está relacionado ao caso de corrupção, mesmo sem envolvimento direto. Merz deixa claro a Zelensky que a Ucrânia deve melhorar para seguir recebendo ajuda. Essa mensagem provavelmente foi assimilada por um Zelensky claramente envergonhado. Ele provavelmente ficou menos constrangido porque a Alemanha superou todas as suas menções sobre ajuda futura para debater como o país apoia a Ucrânia em operações de longo alcance. Uma pergunta óbvia deve ser feita. Isso significa que os mísseis Taurus finalmente estão chegando à Ucrânia? Alguns diriam que deveriam estar, e teria sido um grande anúncio se a Alemanha declarasse isso. Merz criticou a Alemanha por hesitar em enviar um de seus principais mísseis de cruzeiro para a Ucrânia durante sua campanha à chancelaria. Em dezembro de 2024, o Congresso Mundial Ucraniano disse que Merz prometeu entregar mísseis Taurus à Ucrânia se fosse eleito chanceler alemão. Zelensky sabe nossa posição sobre os mísseis Taurus. No início de dezembro de 2024, ela segue inalterada, disse Merz sobre os mísseis Taurus no ano passado. Ele completou: nossa posição é clara, assim como a da nossa bancada parlamentar. Queremos que seu exército atinja apenas bases militares na Rússia, não civis ou infraestrutura, apenas locais de onde seu país é atacado. Merz conquistou a chancelaria, mas os mísseis Taurus ainda não foram achados na Ucrânia. Merz não revelou nada sobre o futuro dos Taurus no contexto da guerra na Ucrânia, nem os comentários dele na coletiva esclareceram a situação. Só há as declarações de Merz sobre a cooperação da Alemanha com a Ucrânia em capacidades de longo alcance. É seguro presumir que o Taurus não faz parte desse trabalho. Se fosse o caso, já saberíamos, pois a Ucrânia provavelmente teria usado o Taurus assim que o conseguisse. Chegamos a outra questão. Se não for o Taurus, o que será? A Defense Express fez exatamente essa mesma pergunta em seu artigo de 20 de novembro, onde abordou os comentários que Merz fez durante sua coletiva de imprensa. Também incluiu uma citação breve, porém importante, de Merz. O chanceler alemão afirmou que, se preciso, a produção desses sistemas de armas na Ucrânia é possível. Mencionar os sistemas de longo alcance que a Alemanha pretende enviar à Ucrânia é relevante por dois motivos. Qualquer sistema de longo alcance citado por Merz deve estar disponível ou ser totalmente fabricado na Alemanha. Se Merz quisesse dizer drones ou mísseis ucranianos, não teria destacado que fabricar armas fornecidas pela Alemanha é possível na Ucrânia. Claro, seria possível. Isso já estaria acontecendo. A declaração de Merz sugere que a Alemanha sabe construir todas as armas de longo alcance discutidas com a Ucrânia. Se não soubesse, Merz não mencionaria a chance dessas armas serem feitas na Ucrânia, porque ele entende que a Alemanha não sabe construir essas armas e por isso não pode ensinar a Ucrânia. Essas duas conclusões de uma citação permitem especular sobre as armas mencionadas por Merz. A Alemanha está cumprindo sua única promessa de ajudar a Ucrânia contra a Rússia. Segundo a Defensa Express, ao analisar os estoques de mísseis e drones da Alemanha, surgem algumas possibilidades. Assumindo que o Taurus não está a caminho da Ucrânia, vamos começar pelos tipos de armas que podem ser eliminados da disputa. Mísseis balísticos estão imediatamente fora de questão, como explica a Defensa Express. É possível excluir imediatamente qualquer míssil balístico devido à sua ausência na própria Alemanha. Eles não estão presentes em países europeus, exceto pelos intercontinentais na França, segundo o portal. Resta a categoria de mísseis de cruzeiro, na qual a Alemanha utiliza diversos tipos de armas e drones. Podemos eliminar alguns mísseis de cruzeiro alemães da disputa. O país usa mísseis Storm Shadow ou Scalp, utilizados pela Ucrânia contra a Rússia. Mais desses mísseis seriam bem-vindos à Ucrânia, pois seu alcance varia de 140 a 550 quilômetros, 86 a 341 milhas. Isso permite que a Ucrânia ataque alvos fortificados nas fronteiras da Rússia, no Mar Negro e na Crimeia, já atingidos por mísseis Storm Shadow. A Alemanha tem relação indireta com esses mísseis, que são fabricados na França e Reino Unido. Se for verdade o que Merz disse sobre a Ucrânia ser capaz de construir as armas de longo alcance às quais ele se refere, isso significa que o Storm Shadow está fora, porque a Alemanha não pode mostrar à Ucrânia como construir essa arma. O mesmo vale para os mísseis Missil de croisière naval.
A Alemanha possui esses mísseis, diz a Defense Express, e a Ucrânia gostaria de tê-los também. Segundo a MBDA Systems, fabricante do míssil, o míssil de crozier naval foi criado para ataque profundo, com grande alcance e alto impacto nos alvos. Odin observa que o alcance do míssil está em torno de 1.000 quilômetros ou 621 milhas. Isso ampliaria os alvos de longo alcance para a Ucrânia, mas há dois obstáculos para que esse míssil seja o citado por Merz. Assim como o Scalp, o míssil de crozier naval é feito na França. Então a Alemanha não tem o conhecimento para fabricar o míssil na Ucrânia. O míssil de baixa curva naval, além de tudo, é um míssil lançado por navios e submarinos. Isso o torna inútil para a Ucrânia, já que o país não tem marinha. Isso inclui armas de longo alcance, que Merz não deve estar mencionando. Sobre possibilidades reais, há 3 armas alemãs de longo alcance, além do Taurus, que correspondem aos comentários vagos de Merz na coletiva. As 3 seriam boas adições ao arsenal de longo alcance da Ucrânia. O One-Way Effector é uma delas. Apelidado de Shahid europeu, movido a jato com projétil de 155 mm pela Defense Express em junho, o One-Way Effector é mais uma criação da MBDA. Como sugerem as comparações com o Shahid, essa arma é um drone de longo alcance, feito para produção barata e em massa. Isso está exatamente dentro do campo de atuação da Ucrânia, especialmente agora que o país está mudando mais para comprar armas ou produzi-las por conta própria. A própria MBDA disse que a arma tem uma capacidade potencial de produção de 1.000 unidades por mês. E esse número pode aumentar ainda mais se a Ucrânia dedicar seus consideráveis recursos de construção de drones ao afetor unidirecional com a ajuda da Alemanha. Se aprovada, a Ucrânia terá um drone resistente a interferências, com cerca de 100 quilos, capaz de transportar um projétil de artilharia de 155 milímetros. Isso implica que o drone pode carregar uma ogiva que representa quase metade do seu peso total, o que deve causar um bom estrago. O alcance máximo de 500 km coloca esse drone na mesma categoria das versões avançadas do Storm Shadow Plus. O drone alcança até 400 km por hora, cerca de 250 mph. Combine isso com voo em baixa altitude, e você tem um pesadelo para as defesas aéreas da Rússia. Mas espere um segundo. Espectadores atentos notarão que o drone é fabricado pela MBDA, mesma empresa dos mísseis Missile de crozier naval. Dissemos que estavam fora da disputa. É verdade. O One-Way Effector foi feito para ser um drone que todos os países europeus podem construir, abrindo portas para a Ucrânia. No entanto, há uma coisa que está atrasando esse drone. A produção em larga escala só deve começar em 2027. Isso indica que o design do One-Way Effector ainda não foi finalizado, o que também significa que é improvável que a Ucrânia comece a produzi-lo localmente tão cedo. Podemos considerar esse drone possível, mas improvável como arma de longo alcance citada por Merz. O próximo possível candidato é o míssil de cruzeiro Crossbow. Outro produto da MBDA, esse míssil de cruzeiro oferece um alcance de até 800 km, ou cerca de 497 milhas, o que o torna imediatamente desejável para a Ucrânia. Ter um míssil capaz de atingir além das regiões de fronteira poderia permitir ao país causar danos muito mais permanentes às refinarias de petróleo da Rússia. De acordo com o Army Recognition, a produção desse míssil de cruzeiro deve começar em larga escala em 2026. Ele poderá transportar cargas multifuncionais de até 300 quilos, 661 libras. Isso torna esse míssil um dos mais potentes que já discutimos. E também é uma arma que a Ucrânia poderá receber relativamente em breve. Considerando o cronograma de produção da MBDA, apesar de a Alemanha não liderar o desenvolvimento dessa arma, a chance de transferência de tecnologia é alta, diz a Defense Express. Junte a promessa de entrega dos mísseis em 2026 e há um forte candidato ao sistema de longo alcance citado por Merz. No entanto, há outro candidato que atende a todos os requisitos. Desde ser potencialmente muito útil para a Ucrânia, até ser uma arma que a Alemanha talvez possa ajudar a Ucrânia a construir em seu próprio território. Essa arma é o míssil de cruzeiro Barracuda 500M, ou mais precisamente, uma versão desse míssil que a Rheinmetall planeja desenvolver, possivelmente em colaboração com o projetista original do míssil, Angeril.
Não sabemos quais mudanças a Rheinmetall fará no design. Segundo Angeril, o Barracuda tem 3 versões: 100, 250 e 500. Esses números indicam o peso, em libras, da ogiva de cada versão do míssil. Se o Barracuda 500M está nos planos, isso significa que a Ucrânia vai receber um míssil com grande poder de destruição e alcance impressionante. O míssil alcança 575 milhas e pode voar por até 120 minutos antes de atacar o alvo. Ele também é fácil de fabricar, exigindo 50% menos tempo de produção do que outros mísseis de cruzeiro do mercado, e custa cerca de 30% menos do que a média desses mísseis. Tudo isso vem do marketing da Angeril, mas as especificações fazem parecer que é um míssil perfeito para a Ucrânia. Quanto ao motivo pelo qual a variante Barracuda, na qual a Rheinmetall está trabalhando, é a principal candidata entre as armas que abordamos neste vídeo, há uma razão simples. Essa razão é a própria Rheinmetall. Em 26 de outubro de 2024, a United 24 Media informou que a Rheinmetall planejava abrir 4 fábricas de defesa na Ucrânia. Essa iniciativa está sendo conduzida juntamente com a indústria de defesa da Ucrânia, com a Rheinmetall detendo 51% de participação nas fábricas que estão sendo construídas. A proposta é instalar na Ucrânia fábricas de armas compatíveis e padronizadas pela OTAN, integrando mais o país ao sistema de defesa da aliança. Lembre-se dos 2 pontos principais do comentário de Merz sobre a colaboração entre Alemanha e Ucrânia em sistemas de longo alcance. O sistema deve ser fabricado na Alemanha. O Barracuda 500M da Rheinmetall ou Angeril cumpre esse requisito. A arma deve ser possível de fabricar na Ucrânia, onde 4 fábricas da Rheinmetall estão sendo construídas. Enquanto falamos, essa parte já está garantida. Ainda assim, tudo isso é especulação. Merz não disse qual sistema de longo alcance mencionou e provavelmente não revelará. Se o Taurus segue descartado apesar das promessas de Merz, o Barracuda é a opção mais segura. Independentemente da arma, o apoio da Alemanha para ampliar a capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia é algo enorme. Em 2025, a Ucrânia ampliou sua campanha contra o petróleo e logística russos. Com uma estratégia que busca enfraquecer a Rússia na linha de frente, ao causar danos mais profundos na retaguarda, essa estratégia agora se tornou essencial para a Ucrânia. Em outubro, Andrew E. Kramer escreveu no New York Times que a Ucrânia usa esses ataques para atingir alvos militares russos em território russo. Tudo para trazer Putin de volta às negociações. Atualmente, ataques de longo alcance buscam pressionar a Rússia a negociar, prejudicando ainda mais sua economia. Kramer escreveu que ao incentivar o público russo, em geral pacífico, a protestar contra a guerra, outra nova arma de longo alcance, que está sendo adicionada ao arsenal da Ucrânia, ajudaria o país a dar um passo mais perto desse objetivo. Segundo Merz, a Alemanha vem ajudando a Ucrânia há meses. A Ucrânia também mostrou como usa mísseis ocidentais de longo alcance com eficácia no início de outubro, após sofrer sob uma espécie de banimento que parece durar desde a chegada de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A Ucrânia voltou a lançar mísseis Atakan contra a Rússia. Esses mísseis possibilitaram à Ucrânia um ataque de vingança após a ofensiva russa em Kiev. Você pode entender por que esse ataque é tão importante no vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as últimas ações da Alemanha em apoio à Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.